Na movimentada avenida da Universidade, uma casa de cor amarela resiste. Não uma casa qualquer. Em vez de amarelar com o tempo como a página de um livro ou desbotar como uma fotografia antiga, nessa daqui o amarelo fica cada vez mais vívido ao passar dos anos. Quantas histórias de vida ligadas ao número 2591. A casa, enquanto equipamento cultural, completou neste ano meio século de existência. O lugar que era um depósito de pedras da geologia se transformou em um dos principais equipamentos culturais do Ceará, do Nordeste, e com projeção nacional e internacional. E também um centro de atração e de encontros, de amizade, de amores, de ver filme, né? Esse roteiro teve início com Eusélio Oliveira, cineasta, advogado, professor e fundador da Casa Amarela. Fisicamente ele era uma pessoa grande, né, e falava muito alto, né, muito expansivo. Eu acho que num primeiro contato você tomava um susto com o Eusélio, né, com aquela euforia dele, aquela fala forte, né, alta. Mas com o tempo você percebia como era uma pessoa sensível, né, uma pessoa doce, né, uma pessoa que entendia. O Eusélio tem uma responsabilidade com uma geração como a minha que não tinha outro canto para ir e ia para a Casa Amarela. Empenhado em difundir o audiovisual, o professor Eusélio criou um dos cineclubes pioneiros na cidade. Em 1971, surgiu o Cinema de Arte Universitária, que funcionava numa pequena sala em cima do restaurante universitário da Universidade Federal do Ceará. Meu pai, brincando, dizia, olha, dizem que eu estou no céu, no Centro Estudantil Universitário. Eu estou no inferno, porque essa sala faz um calor imenso. E de tanto ele reclamar, ele conseguiu, com o reitor da época, se eu não me engano, o professor Cantídio, Walter Cantídio, ele conseguiu que a universidade liberasse o casarão, que é onde hoje funciona, da Casa Amarela Eusélio Oliveira. Um casarão dos anos 40, herança arquitetônica do bairro Benfica, e que funcionava como um depósito de rochas do curso de Geologia da Universidade Federal do Ceará. Foi este o local para onde foram transferidas as atividades do Cinema de Arte Universitário. O nome Casa Amarela foi incorporado tempos depois, marcado, é claro, pela irreverência de seu fundador. Uma das residências mais destacadas era exatamente a que acabou sendo ocupada pela Casa Amarela, né? Que é uma casa alpendrada, né? Com um desenho eclético interessante, recuada da avenida, né? Precedida por um jardim, eram algumas das que foram construídas ali naquela região, né? Essas edificações, algumas delas resistiram, né? E elas contam um pouco do passado do bairro Benfica. Por volta de 75, 77, passou a se chamar Casa Amarela, né? Porque perguntavam para o professor Eusélio Oliveira, meu pai, meu saudoso pai, Eusélio, onde é que você anda? Ele disse, eu estou numa casa amarela, anêmica, como é a cultura brasileira e tal. Aí, ele está na Casa Amarela. Aí pegou o nome, ficou Casa Amarela, né? A Casa Amarela Eusélio Oliveira é um equipamento da Universidade Federal do Ceará. Desde junho de 1971, atua na área da extensão cultural, formação, produção e difusão do audiovisual cearense e brasileiro. Todos os anos, em média, 300 pessoas concluem os cursos que a instituição oferece nas áreas de fotografia, de cinema e de cinema de animação. Nomes importantes do cenário das artes visuais já passaram por essas salas de aula, como alunos ou mesmo como professores. Silas de Paula já fazia fotos quando se inscreveu no curso da Casa Amarela, mas foi a partir dessa formação que ele começou a trabalhar mais seriamente com a fotografia. A Casa Amarela foi fundamental para mim nesse aspecto, não só do encontro com outras pessoas com a mesma
expectativa, né, da fotografia, do cinema, mas de leitura, de ver filme, de discutir com o Eusélio, Foi muito bom. Foi uma coisa, foi um trampolim para a minha história como fotógrafo no Ceará. A Casa Amarela também foi escola para o cineasta Volney Oliveira e para o diretor de fotografia Eusélio Gadelha, conhecido como Chuchu, ambos filhos do professor Eusélio. O meu primeiro curso foi na Casa Amarela Eusélio Oliveira e o meu pai, meu saudoso pai Eusélio Oliveira, foi o meu primeiro professor de cinema. Não só meu, do Glauber Paiva, do Glauber Filho, da Jane Malaquias, do Amaury Cândido, do Marcos Moura, do Joy Pimental, de muitas pessoas que fazem cinema hoje. Eu fiz curso de cinema, fiz curso de fotografia. Na época, o curso de fotografia ainda era estilo, então teve a revelação, o processo de revelar o filme. Então a Casa Amarela ela foi também um grande guia para a minha decisão profissional. Ainda em 1991, o inesperado modificou o roteiro dessa trajetória de efervescência produtiva. No dia 26 de setembro, Eusélio Oliveira foi baleado 2 vezes ao discutir com o sargento reformado da Marinha, Luiz Rufino. Eusélio estava com seu filho, Chuchu. Os dois tinham ido alugar um filme numa locadora. Estacionaram o carro em frente a uma banca de revistas que ficava neste endereço, próximo ao cruzamento da Rua Gonçalves Ledo com a Avenida Heráclito Graça. A banca pertencia à família do militar. Luiz Rufino se irritou, discutiu com o cineasta e atirou 4 vezes. Eusélio foi atingido no tórax e no abdômen. Morreu na hora. O filho dele, Chuchu, também levou um tiro no tórax. Ficou dias internado e até hoje sofre com sequelas. Eu saí com meu pai vivo e não voltei mais. Daí, eram 9h30 da manhã, aconteceu essa coisa no estacionamento, um louco discutiu com ele, puxou a arma, deu 4 tiros, 1 em mim e 3 nele. Meu pai não resistiu e eu passei 12 dias na UTI, depois mais 17 hospitalizado. Ele foi barbaramente assassinado pelo Luiz Rufino, um militar reformado da Marinha, que nunca pegou 1 minuto de cadeia. Eu levei o tiro, esse tiro pegou uma veia que se chama cava, então eu fiquei com problema de circulação. Então até hoje eu calço meias na perna para melhorar o retorno venoso. Então você imagina, você perder o pai, levar um tiro e eternamente ter que calçar uma meia diariamente e aquilo ali vai e volta o pensamento. O caso é considerado o processo de homicídio mais antigo da história brasileira. Luiz Rufino foi condenado a 15 anos, 12 pela morte de Eusélio e 3 pela tentativa de homicídio a Chuchu. Passou 22 dias em prisão domiciliar durante a fase de instrução criminal do processo. Depois, a prisão foi relaxada e ele nunca mais foi preso. A informação que se tem é de que Luiz Rufino morreu em 2016. Após a morte do cineasta, em homenagem ao trabalho realizado por ele, este espaço passou a se chamar Casa Amarela Eusélio Oliveira. Em 1992, o local foi dirigido pelo também cineasta Marcos Moura. No ano seguinte, assumiu um dos filhos de Eusélio, Volney Oliveira, que até hoje está à frente da Casa Amarela. Assumi com paixão, com carinho, inclusive porque eu assumi um legado deixado pelo meu pai fundamental. Nessa época, a Casa Amarela já era um equipamento de projeção nacional e internacional. Eu acho que ele ficaria feliz, ele está feliz onde está, né? Sabendo que está sendo tocado o trabalho dele, está sendo tocado por uma pessoa também como o Volney, né? A vida de Eusélio Oliveira vai virar documentário. Saravá, Meu Avô surgiu de uma ideia da neta Gabriela Oliveira, como trabalho de conclusão da graduação em cinema. Eu via meus colegas de curso fazendo trabalhos sobre diretores que eles admiravam, ou então baseado em filmes de alguém que eles achavam maravilhosos. Eu não tinha essa figura.
E eu acho que com esse trabalho, com esse documentário que eu iniciei sobre o meu avô, foi uma busca de conhecer alguém que meu pai admira, que minha avó contava histórias maravilhosas sobre ele. E eu não conhecia, né? Eu conhecia essas histórias. Que a gente almoçando na mesa, minha avó contava e aí todo mundo ria, lembranças sobre ele. Eu, poxa, também quero conhecer ele. E eu acho que através desse documentário eu pude conhecer bastante meu avô. Para além do conhecimento técnico, há 50 anos ecoam nessas paredes amarelas histórias, desejos em romper fronteiras, busca por se encontrar naquilo que se gosta de fazer e muita afetividade. É uma referência cultural na cidade, mas também é uma referência afetiva, né? Ou seja, várias pessoas começaram a namorar e depois casaram sendo alunos da Casa Amarela Eusélio Oliveira, né? No meu caso, imagina, o meu pai fundou a casa, né? E eu tô dando continuidade ao trabalho dele, mas muita gente tem história para contar. Para mim, a personificação do meu avô é a Casa Amarela. A grande característica que eu acho que a Casa Amarela tem, que é dele, é essa coisa da resistência, né? Seja resistência de força, seja essa resistência pelo amor que ele tinha pelo cinema.